Olá a todas e todos que acompanham o canal INAC do Instituto Não Aceito Corrupção, mais uma vez trazendo os principais temas que estão aí bombando no Brasil e sempre com o foco na integridade, no combate à corrupção. E, como sempre, temos uma mesa da melhor qualidade hoje aqui conosco. Vamos começar pela doutora Laura Barros, que é procuradora, professora do INSPER, especialista em direito público e conselheira do INAC. Por favor, doutora Laura, cumprimentando todos. Bom dia. Gostaria mais uma vez de agradecer esse generoso convite. Sempre é uma experiência incrível. A gente aprende muito aqui com esses nossos bate-papos, né? A reflexão é muito importante. E aproveito para cumprimentar todos e todas que nos acompanham, meus companheiros de mesa. Uma honra estar ladeada aí pelos senhores e pela senhora. Que coisa boa. E estamos aqui também com o doutor Alexandre Barroso, que é um especialista, mestre e doutor pela USP, com ampla atuação aí acadêmica e profissional. Por favor, cumprimentando a todos, doutor Alexandre. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, Odilon. Laura, minha querida Lígia. Há quanto tempo a gente não se encontra? Agora está, infelizmente, mais por vídeo do que presencialmente. Todos que nos assistem. É um prazer sempre estar aqui. É uma alegria poder discutir temas de relevância nacional e até internacional, sempre com pessoas de altíssimo nível intelectual. Para mim é sempre muito bom, como eu disse, e sempre que puderem contar comigo, estaria à disposição com muita alegria. Excelente. Estamos aqui também com o doutor Odilon Guedes Pinto Júnior, economista, presidente do Corecon São Paulo e especialista em orçamento público. Cumprimentando a todos, por favor. Bom dia, prazer estar aqui com todos. Agradecer o convite do INAC, você, Antônio Carlos, a doutora Laura, a doutora Lígia e o doutor Alexandre. Acho que é um espaço importantíssimo para a gente debater as questões nacionais e internacionais. Uma coisa, obviedade, a informação é a arma mais importante da sociedade humana, e esse espaço permite a gente colocar dados reais aí sobre o que está acontecendo na conjuntura brasileira e internacional. Excelente, amigos. E aqui, Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado. E aí, amigos, nós temos um lembrete que estão abertas as inscrições para participar do 6º Prêmio de Integridade do INAC, do Instituto Não Aceito Corrupção, uma iniciativa que reconhece e valoriza ações, projetos, profissionais comprometidos com a ética, a transparência e a responsabilidade. Nessa edição, o prêmio contempla as seguintes categorias, preste atenção: academia, tecnologia e inovação, boas práticas em governança, jornalismo investigativo, comunicadores locais, experiência profissional, integridade no esporte ou na cultura e deu certo. Para maiores informações, o regulamento e as inscrições, acesse o nosso site, que é o www.premioinacdeintegridade.com.br e espalhe aí essa novidade a quem possa interessar. Por favor, amigos. Bom, nós temos aí pautas, infelizmente, não nos faltam temas. Nós temos que sempre escolher alguns temas para abordar, tamanha a avalanche de temas de corrupção, de condutas inadequadas que nós enfrentamos no Brasil. E eu vou começar pelo primeiro tema, que é uma questão da maior importância para você que está nos assistindo. O volume de emendas parlamentares supera o orçamento da maioria dos estados brasileiros, amigos. O orçamento da União de 2026 teve cerca de 61 bilhões sob influência direta do Congresso, valor maior que o orçamento anual de 20 estados. As informações foram obtidas a partir de levantamento com informações oficiais dos governos e assembleias legislativas. Embora o texto aprovado previsse 49 bilhões em emendas parlamentares, foram incluídos mais 11, e aí em despesas discricionárias, ampliando esse montante sob influência de deputados diretamente e senadores para cerca de 61 bilhões.
o governo sancionou a lei com vetos parciais, indicou bloqueios e remanejamento desses recursos adicionais. A pergunta é: o aumento do volume de emendas parlamentares para cerca de 61 bilhões, superior ao orçamento de 20 estados, compromete o equilíbrio fiscal e a transparência na alocação desses recursos? Doutor Odilon, por favor, a sua análise. Não há dúvida, é um problema gravíssimo do ponto de vista dos interesses da sociedade brasileira. Rapidamente, só para a gente lembrar, na época da ditadura militar, o legislativo não podia fazer nenhuma emenda no orçamento. Do jeito que ele entrava na Câmara, ele saía. E com a Constituição de 88 foi criadas emendas parlamentares, mas não eram impositivas. Quando eu fui vereador, eu me lembro, os vereadores apresentavam dezenas de emendas, algumas eram aceitas, outras eram vetadas pelo prefeito. E a partir de 2015, elas passaram a ser impositivas, quer dizer, o executivo tem que executar essas emendas, tá certo? E isso é um problema gravíssimo, porque isso aí virou um toma lá da cá. Então, os deputados encaminham para os seus municípios, tem emenda PIX, emendas que você nem consegue acompanhar, apesar de que o ministro Flávio Dino está fazendo um trabalho muito importante para fiscalizar esse tipo de emenda, mas isso aí causou um problema enorme. E aí, só um dado aí que você levantou, esse ano é de 61 bilhões. Em 2000 eu peguei o dado aqui, olha, em 2016 elas eram de 4 bilhões, aumentou 30 vezes. Tá? É um absurdo. E só para dar uma ideia, 61 bilhões, se uma casa popular custar 100 mil reais, dá para fazer 610 mil casas populares. Se um posto de saúde custar 4 milhões, dá para fazer 15 mil postos de saúde. E eu acho que a grande questão é essa: quem tem uma visão do Brasil, do conjunto dela, é o Poder Executivo. É uma visão de planejamento, através dos indicadores de IBGE, vários outros indicadores, ele sabe aonde é mais importante aplicar os recursos públicos. Na Constituição Federal, do artigo 165 ao 169, trata do orçamento público. E isso está muito claro lá em relação ao plano plurianual, a LDO, a lei do orçamento. E com as emendas você tira uma parcela expressiva de recursos federais que acabam pingando em cada município para resolver um problema pontual. E aí eu quero destacar o seguinte: os municípios já recebem muita transferência de recursos federais e estaduais. Por exemplo, Fundo de Participação dos Municípios, que é um fundo federal, composto pelo Imposto de Renda e pelo IPI, 25,5% vai para os municípios. Tá? Os recursos do SUS, do Fundeb, sai do governo federal, estadual, vai para os municípios. E você tem transferências estaduais do ICMS, 25% do que o Estado arrecada no município, 25% ele transfere para o município. E o IPVA, da licenciamento de veículos, o Estado arrecada e devolve 50% para os municípios. Então já há esses recursos para os municípios. Agora, o problema é que as emendas criam essa toma lá da cá, a influência do deputado lá que transfere dinheiro para os prefeitos, aí o prefeito apoia o deputado na eleição e você acaba engessando essas eleições, que é um absurdo e faz muito, além de ser um problema do ponto de vista financeiro para a União, 61 bilhões, é um problema político grave, que você fica reelegendo figuras que não têm a mínima expressão do ponto de vista dos interesses gerais da sociedade brasileira. Para encerrar, o deputado federal ele representa, lógico, o seu Estado, mas o conjunto de interesses da sociedade brasileira, não daquele município ou daquele prefeito. Então é algo gravíssimo, que eu acho que precisa haver uma campanha na sociedade, a OAB, Conselhos de Economia e outros de engenharia, debater esse tema e tentar reverter essa questão. É o que a gente acaba ouvindo na União dos Vereadores do Brasil. Cada vez estão fazendo mais Brasília e menos Brasil, tornando vereadores e prefeitos pedintes do Congresso Nacional de Deputados e Senadores. É complicado o que está acontecendo. E aí a gente tem que fazer uma mudançazinha, porque o Supremo Tribunal Federal volta a julgar ações sobre eleições no Rio agora. Aliás, nesta quinta-feira, provavelmente, quando o programa hoje for ao ar,
já terá havido uma definição sobre isso, tá? Que vai ser hoje à noite o ar. Mas então, o que acontece? É que nessa quinta-feira o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre como será escolhido o novo governador do estado após a saída de Cláudio Castro, decidindo entre eleição direta ou indireta pela LERJ, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O processo já tem votos divergentes. Cristiano Zanin defende a eleição direta, enquanto Luiz Fux apoia a escolha indireta. E aí, o primeiro a votar será Flávio Dino, seguido por Nunes Marques, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e o presidente da corte, Edson Fachin, que definirão o modelo final. E aí eu tenho que, então, perguntar para a doutora Laura, a decisão entre eleição direta ou indireta para o governo do Rio pode impactar a legitimidade democrática e a confiança da população nas instituições, doutora Laura? Bom, Antônio Carlos, é uma situação absolutamente complexa, até onde eu conheço, sem precedentes, né, desse caos que está instalado verdadeiramente no Rio de Janeiro. Eu não posso deixar de lembrar que o Rio de Janeiro teve uma triste experiência de que a totalidade, com exceção de um dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, foram afastadas. Então, realmente é uma situação muito sui generis e muito preocupante, inclusive em termos de democracia. A questão que se coloca aqui, no meu modo de ver, é uma questão muito atinente à própria legalidade, né? Mas, previamente a isso, dando um passo atrás, tem a questão da legitimidade da discussão que está se desenvolvendo recentemente junto ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Tribunal da Justiça Eleitoral, o TSE, que é o órgão, em princípio, legítimo para apreciar essas questões atinentes ao pleito eleitoral, à eleição, à cassação de mandatos, eventualmente, à prática de ilícitos eleitorais, não obstante, tenha se posicionado, tenha tomado uma decisão com relação ao senhor Cláudio Castro, essa decisão não transitou em julgado ainda. Ela sequer foi publicada, né? Então, há muitas críticas no sentido de que o Supremo estaria atravessando a competência do TSE e, portanto, essa sua manifestação estaria carente de algum tipo de legitimidade, inclusive constitucional. Então, esse é o primeiro aspecto que se coloca. Vejam que essas questões nunca são simples, né? A complexidade em matéria eleitoral, eu acho que já nos dá um aviso do que esperar para outubro aí desse ano. Mas há duas questões principais que se colocam: a forma dessa eleição, se ela deve ser direta ou indireta, e, em sendo indireta, como ela deve se desenrolar, ou seja, se os votos devem ser secretos ou devem ser abertos. Bom, no primeiro aspecto, qual é a discussão fundamental? A Constituição Federal determina que, em caso de vacância do cargo nos últimos 2 anos, as eleições devem ser indiretas. Por sua vez, o Código Eleitoral determina a realização de eleições diretas nessas mesmas circunstâncias. E o que vai determinar se deve incidir a Constituição Federal ou a legislação eleitoral é justamente a causa pela qual essa eleição vai ser realizada, a causa pela qual se deu a vacância. E aí, em torno desse ponto, gira toda a discussão atualmente desenvolvida. A gente já tem 4 votos dizendo que a eleição deve ser indireta. Por quê? Porque a perda do mandato se deu por uma causa não eleitoral, qual seja a renúncia do governador. O voto do ministro Zanin ao seu turno diz que, não obstante ela tenha se dado por renúncia, foi um dia antes, foi às vésperas da decisão do TSE, que teria, de alguma forma, reflexa determinada essa perda desse mandato. Então, no meu modo de ver, tem aí uma certa ginástica jurídica, porque efetivamente a perda do mandato foi anterior à decisão da Justiça Eleitoral. Então, a gente defender a incidência da lei eleitoral como se fosse de natureza eleitoral essa perda do mandato, no meu modo de ver, não cabe, justamente porque ele se antecipou. E, mais que isso, pelo que se tem em notícias, não obstante, como eu disse, a decisão da Justiça Eleitoral não tenha sido publicada ainda, o que se sabe é que não teve nenhuma decisão expressa com relação à perda de mandato. Até porque
ele teria já se antecipado a essa decisão. Agora, não se sabe se eles se posicionaram pela perda do objeto, se houve ali uma determinação de perda da cassação do diploma. Então, essas são questões, são detalhes a serem reveladas quando da publicação da decisão do TSE, que serão fundamentais e determinantes para o desfecho dessa decisão do Supremo, do que a gente está falando hoje. Por isso, o ministro Dino pediu vista. Ele determinou que o julgamento fosse paralisado até que se tivesse conhecimento do inteiro teor da decisão da Justiça Eleitoral, para que aí se pudesse posicionar num sentido de outro. Pela incidência da Constituição Federal, pela uma natureza não eleitoral dessa perda de mandato, ou então a incidência da legislação eleitoral, justamente por ter essa natureza, a perda do mandato. Então, com relação à forma de realização das eleições, o panorama é esse. Eu, pessoalmente, concordo com os 4 votos, no sentido de que a renúncia afasta a natureza eleitoral dessa perda de mandato e, portanto, as eleições deveriam ser indiretas, sem falar nas questões práticas, né? Questão de eficiência, razoabilidade, porque uma eleição é muitíssimo custosa, não é algo muito simples de fazer. E não esqueçamos que teremos eleições em outubro. Então, se a gente for pensar em realizar eleições agora, para depois novas eleições em outubro, vai ser, para além de todo o custo, um atropelo, uma postura que compromete, inclusive, a lógica da eficiência, da razoabilidade, da moralidade da ação pública, né? Então, acho que é importante também a gente ter essa visão pragmática. Por fim, eu trato da questão do voto aberto ao voto secreto, né? O ministro Zanin também defende o voto aberto, o ministro Fux se posicionou explicitamente que o voto deveria ser fechado, usando o argumento, inclusive, da normalidade em termos de segurança que se tem no estado do Rio de Janeiro, pela questão da exposição, que poderia aí haver algum medo, algum receio dos parlamentares de se verem expostos e eventualmente sofrerem algum tipo de retaliação, enfim, uma análise bastante contextualista e também pragmática do ponto. Agora, no meu modo de ver, a Constituição Federal não pode ser afastada por questões de normalidade de segurança, né? O texto constitucional, ele está lá posto desde 1988, e se a gente começar a criar casuísmos, né? Nessa hipótese a gente aplica a Constituição, nessa hipótese eu acho que não, porque está muito perigoso. A gente vai ter aí, no mínimo, uma grande turbulência democrática. Então, no meu modo de ver, o melhor caminho será o respeito ao princípio da transparência, da accountability, do direito do cidadão de saber em quem os seus representantes estão votando. É um princípio básico, uma lógica básica da democracia. Com relação a isso, ainda estamos no empate. Fux pelo voto fechado, Zanin pelo voto aberto. Vamos ver o que se desenhará aí nos próximos dias. Estamos aguardando. Então, vocês que estão nos acompanhando, vejam a importância dessas análises para você chegar às suas conclusões, para você tomar as suas posições também, a importância da análise dos que aqui estão. E eu vou começar, antes de entrar no próximo tema, eu vou me repreender, porque eu acabei não apresentando a doutora Lígia, né? Doutora Lígia, vemos aqui tantas ótimas personalidades que a gente acaba se embaralhando às vezes um pouquinho. Mil perdões, mas eu vou apresentá-la e vou introduzir o primeiro tema com a senhora também em seguida, tá? A doutora Lígia, que é advogada, professora, conselheira independente e autora do livro Lava Jato, Histórias dos Bastidores da Maior Investigação Anticorrupção do Brasil. Essa é a doutora Lígia. Então, doutora Lígia, antes a senhora já cumprimentar a todos, eu vou colocar a sua questão, a senhora aproveita e faz as duas coisas juntas. Combinado? Combinado. Então tá, e aí o tema, infelizmente, recorrente toda semana, toda a nossa programação, é o caso do Banco Master, né? Nós estamos aí com documentos enviados pela Receita Federal à CPI do crime organizado, que apontam repasses milionários do Banco Master, de Daniel Porcaro, a escritórios de advocacia e empresas ligadas a Michel Temer, Antônio Rueda, ACM Neto, Marconi Perillo, Guido Mantega, Fábio Van Garten, Henrique Meirelles e Ricardo Lewandowski.
a pergunta que não tem... Diante das revelações sobre repasses do Banco Master a figuras públicas, como garantir uma compreensão precisa dessas informações, quando até a forma de apresentação pode gerar distorções, né? Episódios, inclusive, recentes. Nós temos que analisar bem isso, que esses episódios recentes mostram esse desafio, né? A Globo News chegou a pedir desculpas em março de 2026, após exibir no programa Estúdio I um gráfico tipo PowerPoint, né? Que considerado incompleto e confuso sobre as conexões de Daniel Porcaro. A repercussão negativa e a crise interna levantaram dúvidas sobre o rigor editorial e o que reforça a necessidade de o público buscar múltiplas fontes, analisar o contexto completo e evitar conclusões precipitadas diante de conteúdos que podem simplificar ou distorcer os fatos. E aí, doutora Lígia, eu peço à senhora, ao mesmo tempo que cumprimente a todos e me desculpe pela minha falha, faça uma análise desse grave momento que nós estamos vivendo do Banco Master. Bom, antes de mais nada, muito obrigada, Antônio Carlos. É um prazer estar aqui participando do canal do INAC. Eu acho que eu sou meio prata da casa, foi por isso que você não fez a apresentação inicial. Eu sou tão constante no canal do INAC que eu acho que é por conta disso, o que é uma grande honra e um grande prazer para mim. Cumprimento também os colegas Odilon, Alexandre e Laura. É um grande prazer para mim estar com vocês, principalmente falando com um caso que é hoje o maior escândalo financeiro que já temos no Brasil. Eu costumava dizer que a Lava Jato era o maior escândalo de corrupção que já tivemos, mas eu já vou ter que mudar o título do meu livro. O maior escândalo de corrupção que este país tem hoje se chama Master, exatamente 10 anos depois da Lava Jato. Respondendo a sua pergunta, Antônio Carlos, quando interesses privados se entrelaçam com funções públicas, com autoridades públicas, o que está em jogo não é só legalidade, imparcialidade. O que está em jogo é integridade institucional, é a integridade das instituições brasileiras. O Master revela um problema estrutural de governança pública. Quando você tem uma possível configuração de conflito de interesses, que em padrões internacionais é também considerado como um comportamento corrupto, ainda que não haja a tipificação penal imediata. Sim, estamos diante de corrupção quando tratamos de conflitos de interesse e quando lemos os grandes tratados e convenções internacionais anticorrupção. Os números do Master, Antônio Carlos, eles impressionam e agravam ainda mais a percepção da sociedade brasileira deste risco sistêmico institucional. Nós estamos falando de mais de R$500 bilhão pagos a 91 sortudos escritórios de advocacia em pouquíssimos anos. Bancas que receberam esses valores milionários. E o que é pior, relatos de operações em dinheiro vivo, garantias infladas e repasses a empresas sem grandes explicações. Mas o mais grave ainda não é isso, não é só o volume do dinheiro, mas é o tipo de conexão que esses pagamentos eles acabam revelando. Então, com cifras tão elevadas e estruturas tão próximas do centro de poder, do topo da pirâmide brasileira, despesas milionárias com eventos de luxo, frequentados por autoridades e convidados influentes, isso sempre falar sobre modelos que vieram de outros países para animar essas festas. Então, que se desenha que eu tenho um ambiente muito preocupante de promiscuidade. Eu gostaria até de repetir essa palavra, que eu acho que é uma palavra muito dura, mas que precisa ser dita,
promiscuidade em todos os sentidos, não apenas nas finanças públicas, mas também no prestígio e no poder. Em termos de governança, isso é devastador. Então, se isso vier a continuar dessa forma, o dano não vai atingir apenas a credibilidade do sistema financeiro. O dano está atingindo as instituições brasileiras. Pagamento a agente público, diretamente vinculado a uma eventual decisão estatal, necessita, requer um escrutínio muito rigoroso. A questão não é apenas a existência formal de contratos que dariam um ar de legalidade, mas o seu conteúdo, a sua substância, a sua realidade fática e a independência das decisões que seguirem. Acho que isso que é um ponto fundamental. Eu aproveito para dizer que onde estão, ou para perguntar onde estarão os mecanismos do impedimento e suspeição. Será que eles desapareceram do nosso Código de Processo Civil? Eles são fundamentais para preservar a imparcialidade. A ausência de afastamento nessas situações é preocupante. É um risco institucional extremamente alto. Além disso, há um déficit de governança no próprio Supremo Tribunal Federal, ponto que já foi, inclusive, marcado pelo próprio INAC, pelo Instituto Não Aceito Corrupção, em relação à falta de um código de conduta ética aos ministros do Supremo Tribunal Federal, explicando o óbvio, sim, mas que está sendo mais do que necessário. E, para terminar, a inação dos mecanismos de controle. Onde está o Senado? O Senado detém competência institucional para fiscalizar e responsabilizar e dar início ao processo de impeachment. Onde está a Procuradoria-Geral da República, que é responsável pela persecução penal? Ou seja, nós temos duas instituições que estão se omitindo diante de fatos gravíssimos, ainda infinitamente mais graves do que aconteceu com a Petrobras, e que exigem uma apuração aprofundada. Então, era isso fundamentalmente que eu gostaria de responder em relação à pergunta que você me fez. Erosão de confiança nas instituições, comprometimento de segurança, e com isso o que nós temos assistido é o enfraquecimento das bases de governança do Estado brasileiro. Veja, eu tenho que insistir com você que nos acompanha. Compartilhe, faça com que mais pessoas tenham conhecimento dessas análises que são feitas aqui, para que vocês possam, para que cada cidadão brasileiro possa chegar às suas conclusões de uma maneira sadia, de uma maneira muito coerente, muito adequada para os momentos difíceis que nós vamos enfrentar. Quando a doutora Lígia comenta, por exemplo, onde está o Senado, onde estão os sistemas que eu não tenho como, infelizmente, eu não tenho como não relembrar a frase de Ulisses Guimarães, que conhecia profundamente a nossa política. Falou assim, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, ele falou assim, se você acha ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo. E essa triste máxima vem se confirmando a cada nova legislatura, doutora Lígia. E aí eu vou aproveitar com a senhora também, e vou pegar o quarto assunto hoje nosso da pauta, que trata-se de vereadores que foram presos por suspeita de lavagem de 2 bilhões com jogos de azar. Né? Até eu tentei conversar com algumas pessoas do setor da União dos Vereadores do Brasil, o próprio presidente, ele gostaria de dar uma mensagem, mas vai acontecer no momento adequado essa mensagem. Por quê? A operação cumpre 371 mandatos em 27 cidades de 5 estados, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Pará, incluindo 85 prisões preventivas, 102 buscas e 184 bloqueios de contas, que somam até 1,5 bilhão. As investigações indicam que o grupo movimentou recursos ao longo de 3 anos em mais de 500 mil transações.
além de políticos, foram presos integrantes dos núcleos financeiro e operacional e apontados como líderes da organização criminosa. Antes de passar a palavra, doutora Lígia, assim, o destaque da imprensa foi para a questão dos vereadores. Quando nós temos, na verdade, tantos empresários envolvidos, quanta gente envolvida, o foco, infelizmente, nas estruturas de Estado, que ainda são a esperança de nós fazermos com que as estruturas de Estado sejam uma tábua de salvação. Mas eu gostaria de ouvi-la. Muito obrigada. Então, vou trabalhar em dobro, mas será um grande prazer. Bom, é um tema que é fascinante por uma razão muito simples. É o único setor no Brasil onde corrupção privada é penalizado, foi criminalizado. Então, a própria imprensa talvez tenha um desconhecimento de que não preciso focar apenas no funcionário público para falar de corrupção neste caso. Eu posso também, graças à Lei Geral do Esporte, focar na corrupção privada. É o único setor onde corrupção privada é crime e que nada está sendo feito. O que eu acho que eu tenho que dizer é que o crime organizado, Antônio Carlos, ele já entendeu muito bem o sistema. O problema que nós temos é que o Estado brasileiro ainda não reagiu e não está reagindo na mesma velocidade. Esse caso é mais uma realidade incômoda. A lavagem de dinheiro que assistimos há pouco tempo atrás na Faria Lima, no coração financeiro do Brasil, no coração financeiro, eu diria até da América Latina, ela deixou de ser algo periférico e ela passou a estruturar o funcionamento do crime organizado, inclusive, como se vê muito claramente, com infiltração em agentes públicos. O exemplo dos vereadores é um bom exemplo. No setor das apostas e dos jogos, nós tivemos o quê? Um desenvolvimento muito rápido e a capacidade regulatória do Estado não foi capaz de acompanhar. E acabou, na verdade, criando um ambiente propício para a lavagem de dinheiro, para o crime organizado, para a manipulação de resultados e, por fim, mas não por último, para a corrupção privada, mesmo sendo ela criminalizada pelo direito brasileiro. Então, repetindo, o Brasil possui um instrumento legal para enfrentar corrupção privada, mas ele não está sendo aplicado. A Lei Geral do Esporte, excepcionalmente, tipifica a corrupção privada como crime. E isso é um avanço relevante, muito relevante, mas que não está sendo aplicado. O problema, então, que nós temos é que no Brasil nós temos leis, sim, mas o que falta é execuibilidade, é um enforcement da legislação. A não aplicação dessa norma é um contexto da expansão dessas apostas, transmite para a sociedade brasileira um sinal muito perigoso de tolerância institucional. Sem aplicação da lei, não haverá dissuasão. E sem dissuasão, o crime vai se organizar ainda mais, se adaptar e se fortalecer. O Brasil, Antônio Carlos, não sofre não por falta de lei, sofre sim pela falta da aplicação da lei. Que constatação terrível essa que nós estamos vivendo, essa que a senhora bem trouxe, é uma constatação terrível mesmo. E antes de eu passar para o último item que nós temos hoje na pauta, eu queria, e o último item eu vou provocar na ocasião, então, o doutor Alexandre Barroso, tá? Que vai ser Mas antes disso, eu queria até ouvir do próprio doutor Alexandre e de todos uma rápida consideração sobre essa abordagem que a doutora Lígia acabou de fazer, que envolve tantas o crime organizado, as estruturas de Estado. Eu gostaria de, se cada um pudesse também dar uma mensagem para a sociedade que está nos acompanhando, que está nos assistindo. Eu vou começar pelo senhor, doutor Alexandre Barroso, porque depois volto ao senhor para o nosso último tema. Pode fazer uma rápida análise dessa abordagem que foi feita? Bem, essa situação, essa lastimável, nefasta situação descrita tão bem pela doutora Lígia, não se resume, não se restringe ao âmbito do direito. Na minha opinião, é um fator decisivo
na instabilidade, na insegurança do ambiente de negócios do país. Isso atinge diretamente a economia e atinge diretamente ah, as finanças, atinge diretamente o bem-estar social, que é o fim maior do Estado. Porque se é criada, e no caso do Brasil parece estar solidificada, essa cultura da impunidade, que é algo que também nós já conversamos aqui em outras ocasiões, essa cultura da impunidade que estimula as pessoas que já não têm a propensão para o certo, a propensão para o correto, só faz com que, não só internamente, como externamente, se tenha descrença na capacidade do Estado brasileiro de cumprir as suas atividades, as suas funções, enfim, atingir as suas metas, os seus objetivos. A finalidade que se espera de um Estado democrático de direito, sobre o qual também vou falar daqui a pouco. Perfeito. Fundamentalmente, na minha opinião, para não me estender, para os demais colegas falarem, a questão minha é até simples se fosse só no âmbito do direito penal, do direito civil. É muito mais abrangente e por isso mesmo é muito mais grave. Eu reforço essa expressão de nefasta. Nefasta, essa ausência de preservação dos interesses sociais, de preservação dos interesses republicanos, de preservação dos interesses gerais, inibe, nós sabemos, inibe principalmente investimentos no país, inibe a representação do país no mundo afora, e isso gera consequências desastrosas para toda a sociedade como um todo. Daí essa exigência de se cuidar com muito rigor, cuidar e enfrentar com muita combatividade todas essas situações. Então, doutor Alexandre, então eu vou até fazer o seguinte: eu vou já complementar uma pergunta de um tema com o senhor, e aí vou consultar os demais participantes sobre pedir uma análise também desse conjunto de coisas, se possível, então, por favor. Doutor Alexandre, veja bem, é a questão da falta de transparência que favorece conflitos de interesse no judiciário, né? Nós estamos enfrentando isso com muito, todos os dias aí na imprensa. A falta de transparência no judiciário brasileiro, apontada em relatório da OCDE, dificulta a identificação de conflitos de interesse e enfraquece o controle público. Diante disso, o INAC, o Instituto Nacional de Corrupção, propôs medidas para ampliar a integridade do sector público, como um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal e mudanças no orçamento. As propostas resultam do seminário Caminhos contra a Corrupção, realizado aí na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, e reforçam que o combate à corrupção deve ser prioridade permanente, já que falhas institucionais afetam políticas públicas e a população mais vulnerável. Doutor Alexandre, eu vou voltar a bola então com o senhor para o senhor fazer a análise sobre isso, e aí depois se prepare-se, porque eu vou pedir também a opinião de cada um sobre esses temas que nós estamos abordando. Bem, numa sociedade livre, que preserva e leva mesmo a sério o chamado Estado Democrático de Direito, a transparência de todos os órgãos públicos, mas principalmente do Judiciário e, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Superior, é uma condição de preservação do exercício confiável do poder. O poder sem a legitimidade é um leviatã. É muito importante essa expressão governança, que pessoas, muitas vezes, ah, por interesses, por outros motivos inconfessáveis,
não reconhecem que se aplicam também a todos os órgãos públicos. A governança não é limitada às empresas, à atividade privada. Aliás, a mim parece que é muito mais importante para o setor público, porque o setor público cuida de todos os cidadãos e todo o povo, mais até do que os cidadãos. Não entender que critérios claros e objetivos de governança não se aplica ou se deve aplicar com muito rigor nas atividades públicas, é para mim aquilo que se chama, academicamente falando, na melhor hipótese, de desonestidade intelectual. As pessoas, não só os jurisdicionados, mas as pessoas em geral, o povo e os cidadãos e todos que residem no país, precisam ter segurança no comportamento de todos os membros da Suprema Corte. E esse comportamento de todos os membros da Suprema Corte não é um mero detalhe reputacional, não é uma invasão à vida privada de cada um. Eu nunca vi ninguém que tenha tratado esse assunto seriamente, tenha sequer cogitado interferir na liberdade privada de nenhuma dessas pessoas. Há, mas há a necessidade imperiosa de observância de padrões de comportamento direto e indireto, dentro e fora dos tribunais, com questões de integridade pública. É pública. É quem dá a última palavra no direito brasileiro. É quem dita a Constituição. É quem, nos últimos tempos, tem se comportado, às vezes, como legislador. A chamada, como diz o professor Miguel Reale, essa jurisdição criativa. Ele tem outras expressões também muito pertinentes sobre isso, essa criatividade elástica na aplicação da Constituição, ou suposta aplicação da Constituição, gera ainda mais consequências, mais ônus, mais deveres nessas pessoas. Portanto, essa consciência republicana de deveres institucionais de transparência deveriam ser entendidos como um ativo institucional do próprio Judiciário como um todo, do próprio Supremo Tribunal Federal, com uma preservação da própria instituição da corrosão, da suspeita de imparcialidade, suspeita de cumprimento dos princípios constitucionais processuais, dos princípios atinentes à atividade pública e evitar, portanto, o abalo da credibilidade. Não há nada pior do que um Estado no qual se tem dúvidas sobre o comportamento de pessoas que têm como atividade declarar e atuar à vontade concreta do direito. É a última instância da pessoa. Então, é muito importante também deixar claro, a bem da legitimidade intelectual, da sensatez intelectual, da, é, da, da, da seriedade intelectual, que não é uma citação apenas no âmbito do direito penal, do direito criminal. A Suprema Corte exige muito mais do que o cumprimento de normas, de regras de direito penal, direito criminal, direito civil. A ética é essencial. Está na Constituição, é o mínimo, ilibada reputação e notório saber jurídico. A ilibada reputação não deve ser um critério apenas para a nomeação, a indicação pelo presidente da República, para a aprovação pelo Senado Federal, para a nomeação pelo presidente da República. Enquanto se exercer uma dessas 11 poltronas,
é preciso se comportar de maneira rígida. É preciso se comportar de maneira a não trazer nenhuma dúvida sobre o comportamento. E, nesse sentido, é que causa, de fato, muita estranheza essa dificuldade de se saber o que acontece, porque também já foi dito, ah, quando uma pessoa está sendo acusada, justa ou injustamente, ela deveria ter a maior, o maior interesse em esclarecer tudo para que aquilo pare de pesar sobre ela. A pessoa deveria entender que isso é bom para ela e, no caso específico, é fundamental para a própria corte. É essencial para a credibilidade de todo o tribunal. Perfeito. E é um fator de exemplo para as instâncias inferiores. Se a própria Suprema Corte não cumpre esses deveres, não se submete a esses deveres, qual é a legitimidade de exigir de tribunais superiores, de tribunais de justiça, tribunais regionais federais e dos juízes de primeira instância? Qual é a legitimidade do CNJ para cumprir também os desideratos dele, os motivos pelos quais ele foi criado? Nesse sentido, eu tenho que fazer é, é, minhas as palavras e elogiar o comportamento da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, que já na semana passada fez um evento muito importante a esse respeito. O Instituto dos Advogados de São Paulo, eu inclusive aproveito para recomendar esse trabalho, é um trabalho extraordinário. Eu não estou conseguindo mostrar aqui na minha tela, não estou conseguindo, enfim, eu vou ler então, que se chama o Supremo em Perspectiva, Diagnóstico das Disfunções. É um trabalho hercúleo, de enorme expressão, de profundidade e extensão, em um tom sério, em um tom equilibrado, em um tom republicano e respeitoso, de todos esses elementos imprescindíveis para o exercício da jurisdição, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Eu tive a felicidade de assistir e participar do seminário na semana passada na São Francisco, do próprio INAC, e que também foi extraordinário, cheio de ideias, cheio de expressões muito boas. A fala do professor Miguel Reale também foi extraordinária nesse sentido. Perfeito. Foi muito bacana, como em geral são as iniciativas aqui do INAC. Fundamentalmente, como eu disse para encerrar essa minha fala, para todos terem a oportunidade de falar, é imprescindível entender que a atividade pública exige comportamentos compatíveis com a dignidade do cargo. Atividade pública não é só bônus, tem mais ônus do que bônus, por sinal. No privado, a gente fala isso com muita frequência. Assume um cargo de presidência, eu estou vendo aqui que vou ter um monte de ônus, muitas cobranças, muitas obrigações. A pessoa assume um cargo de gestão, um cargo de destaque na atividade privada e logo pensa nos ônus. Olha, a partir de agora eu vou ter que fazer isso, 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 isso. Não fica pensando nos poderes, no carro e naquilo outro. Por que que a atividade pública, e especialmente alguns membros da atividade pública, têm essa dificuldade de entender a necessidade imperiosa, repito mais uma vez, de se preservar a dignidade do cargo para que se tenha legitimidade no exercício do poder, para que se tenha credibilidade no comportamento e tenha um entendimento de que isso gera restrições no comportamento, sim. Uma pessoa do âmbito privado não dá para comparar a liberdade que uma pessoa da atividade privada tem com a pessoa da atividade pública. Não dá para comparar a liberdade que tem um advogado, que tem um magistrado, que tem um membro do Ministério Público, um membro de procuradoria. Eles representam o Estado, representam a sociedade, representam o Exatamente. povo.
Exatamente. Não é possível que se tenha, ainda hoje, qualquer pessoa que exerça cargo público que não tenha a convicção de que isso tem ônus. Quem ingressa em carreira pública, na maioria das vezes, principalmente os concursados, tem muita qualificação. Concurso É público, verdade. principalmente para magistratura, Ministério Público, as procuradorias, como se fala, não passa quem quer, é quem pode. Você tem que estudar, você tem que renunciar, você tem que se preparar. É Não é verdade, doutor. falta de conhecimento, na minha Uhum. opinião. Não há falta de conhecimento de que as carreiras públicas exigem esse tipo de ônus. Não é falta de conhecimento. Quando se prepara, quando se presta o concurso público, já se sabe antecipadamente disso. O senhor tem toda a razão. Né? Infelizmente, estamos enfrentando essas situações. Não sei se o senhor tem alguma observação adicional. Eu falaria sobre isso até amanhã, mas obviamente E eu tenho nós que respeitar. ouviríamos com certeza até amanhã com toda a atenção, todos que nos assistem. Mas eu entendi direitinho, eu acho que mais um pouco eu não consigo não me referir a você que está nos acompanhando, a importância de você ter essas informações todas, essas análises, para você chegar às suas conclusões. E aí eu quero ouvir da doutora Laura Barros. Por favor, doutora Laura, que a senhora faça as suas considerações assim, finais, para encaminhamento para quem está nos assistindo. Perfeito, Antônio Carlos. Bom, eu acho que ficou evidente aqui na nossa conversa que o que permeia todos esses escândalos, todos esses deslizes, para dizer o mínimo de que estamos tratando, é que a gente está enfrentando uma crise institucional talvez sem precedentes no nosso país, né? Claro, tivemos situações de ditadura, enfim, eu estou falando né, em épocas de suposta normalidade democrática, a gente realmente está vendo. Eu sempre fui uma pessoa muito otimista, né? Mas eu acho que não se pode ignorar hoje o fato de que o nosso sistema de freios e contrapesos simplesmente não está funcionando, né? Vou aqui invocar mais uma vez o sábio, o inspirador professor Miguel Reale, que eu acho que tem uma expressão que cabe muito bem, descreve muito bem o que a gente está vivendo hoje. Que a gente está vivendo uma situação de um presidencialismo de cooptação. Né? Então, realmente, o legislativo não consegue desenvolver o seu potencial, a sua função, porque tem medo de ser retaliado. O presidente tem que, o executivo tem que, de alguma forma, negociar com o legislativo, se submeter à vontade do legislativo para poder minimamente atuar. O judiciário também dá umas vai e vem, porque tem interesses que estão nas mãos do legislativo. Enfim, é uma situação de crise institucional muitíssimo grave, que leva, claro, a uma perda de confiança, que eu acho que é o pior cenário que a gente pode ter, como o doutor Alexandre falava, de prejuízos econômicos, sociais, claro, isso é muito importante, mas a perda da confiança no Estado é algo que acaba com uma sociedade, que é capaz de fazer com que essa sociedade simplesmente desmorone e não consiga mais se sustentar. Mas eu acho que a gente não pode entregar os pontos, né? Então, para deixar aqui vocês com uma esperança, com uma sugestão que talvez possa trazer um certo alento, é lembrar da sociedade civil, que a sociedade civil também é um órgão de controle, uma instância de controle absolutamente fundamental e prestigiada na nossa Constituição. Lembrando que, para um código de ética do Supremo Tribunal Federal, não precisa ter autocontenção, já que eles não querem esse mecanismo gentil, né, polido da autocontenção, por que não fazer por lei? Claro que é possível legislar a respeito, já é de um código de ética para o Supremo, no meu modo de ver, ou para a magistratura como um todo, eu não vejo restrição nenhuma com relação a isso e vou além. Porque a gente não pode pensar numa lei de iniciativa popular, como a gente teve a lei de ficha limpa, né? Então, a sociedade, a população, o cidadão brasileiro tem que se adonar desse seu direito, desse seu dever, dessa sua capacidade de efetivamente atuar e controlar as instâncias públicas que, infelizmente, não estão sendo capazes de se autocontrolar, de se autoconter, de fazer funcionar o sistema de freios e contrapesos constitucionalmente desenhado. Então é isso. Agradeço uma vez Nossa, mais. muito bem colocado, doutora Laura. Uma lei de iniciativa popular, e aqui já fica uma colocação adicional a isso,
que pegaram o encerramento do que foi feito do INAC, aquele desenho todo que o INAC fez, de repente transformar numa iniciativa popular, né? Olha, é uma ideia bem interessante. Fica aí registrada para todo o INAC. E, por favor, doutora Lígia, as suas considerações finais a esse respeito também, por favor. Bom, muito obrigada. Sem transparência, não tem confiança. Sem confiança, não tem legitimidade. E já que a pergunta inicial era sobre transparência, a primeira coisa, quando você dizia, Antônio Carlos, que me veio à cabeça, é citar novamente o ministro da Suprema Corte norte-americana, que, por sinal, tem um código de conduta há 2 anos atrás que foi feito diante de problemas que a Corte estava enfrentando. Luiz Brandeis já dizia, a luz do sol é o melhor dos desinfetantes. Sem transparência, sem aplicação da lei, sem responsabilização, o sistema passa a operar na sombra. E é exatamente aí que a impunidade prospera. O judiciário não pode apenas ser independente, ele precisa ser transparente, ele precisa ser confiável. Eventuais problemas de conflitos de interesses dificultam o escrutínio público. E isso é muito sensível em um poder que não é eleito e é um poder cuja legitimidade está sendo colocada à prova atualmente e da qual depende toda a confiança nas instituições brasileiras e no Estado Democrático de Direito. Excelente colocação. E eu quero, não tem como não reforçar, se houver uma iniciativa do INAC, numa proposta popular, de lei popular, de legislação popular, eu tenho a certeza que muitas organizações sociais, muitas entidades irão entrar de cabeça no projeto. Doutor Odilon, as suas considerações finais diante desse quadro todo também, os seus minutinhos para as suas considerações finais. Todas as exposições mostraram que a situação brasileira é gravíssima, pessoal. Acho que é uma coisa, pelo que a gente vem acompanhando nas décadas, é gravíssima. A doutora Laura colocou, nós vemos uma crise institucional, inclusive no Rio de Janeiro. É um absurdo. Os últimos 4 ou 5 governadores foram presos. E o crime organizado está incrustado lá, inclusive na Faria Lima. Então, é uma coisa gravíssima. A doutora Lígia levanta a questão dos interesses privados imiscuindo com os interesses públicos. Isso é uma vergonha total. O Banco Master, quer dizer, e o Banco Central, o que fez para isso? Na gestão anterior, que isso aconteceu lá na época do Bolsonaro. E não dá para passar pano nisso, não. Tem que responsabilizar cada um. Pô, vamos lembrar o que foi o governo Bolsonaro, pessoal. Isso aí foi criminoso em tudo quanto é área. Calcula-se umas 300 mil pessoas morreram porque não tinha vacina. Tá, vamos lembrar, o ministro da Saúde era um general. Da Educação era um pastor que mandava fazer a fotografia dele na Bíblia. Então, isso a gente tem acumulando essa situação toda. Aí pega as emendas, essa questão que eu coloquei. Isso aí engessou o Brasil. Esses deputados que estão lá, totalmente despreparados, vão ser reeleitos, pessoal. Porque você está lá passando recurso para ele, lá onde ele tem essa relação com os prefeitos. Tá? Como é que a gente rompe com isso? São emendas impositivas. A questão aí das betes, que o crime organizado também acaba se metendo em tudo quanto é lado. Então, tem saído vários artigos, inclusive hoje, que uma parte da renda das famílias são gasta com esse tipo de jogo. Tinha que ser proibido isso. Tá certo? Essas coisas não podem brincar, porque isso vai destruindo os alicerces do Estado. E se não tiver Estado, é a barbárie. E aí eu quero colocar o seguinte, do ponto de vista econômico, o Estado vem sendo atacado há décadas, desde o neoliberalismo. Falando que o Estado não serve para nada, as estatais é um bando de corrupto, o funcionário público não trabalha, isso é dia e noite. Tanto que todo mundo acha que tem que privatizar tudo e que o funcionário público não faz nada, quando é muito pelo contrário. Tá, que nem vou colocar aqui porque não dá tempo da importância do papel de Estado. Só um lembrete, 160 milhões de brasileiros não tem plano de saúde, se não é o SUS, onde é que esse povo ia parar? O agronegócio depende do Estado diretamente.
500 Exato. bilhões de reais do Plano Safra do Banco do Brasil aos juros subsidiados. E a Embrapa, que é uma empresa de altíssimo nível na base da pesquisa agrícola, pecuária, serve ao agronegócio. E todo É mundo verdade, ignora. doutor Gilon. É Tá aí. verdade. E É. para finalizar, pessoal, só um dado que eu até escrevi um artigo aí faz uns 15 dias. Eu estava vendo a Globo News, eles falando que o governo atual tem um déficit primário, que é a receita menos a despesa, sem colocar juros na despesa. Era de 50 bilhões. Só que eles não falam que o ano passado o Brasil pagou 1 trilhão e 30 bilhões de juros. É Não é verdade. É economia verdade. que sustente. E a imprensa não coloca isso. Então, nós temos um quadro Infelizmente. gravíssimo, que eu acho que o INAC, todos nós que temos a oportunidade de falar e de nos movimentarmos, a gente tem uma responsabilidade de tentar ir mexendo com isso tudo aí e impedindo essa Perfeito. decadência geral. Perfeitamente, doutor Gilon. E com isso, amigos, vocês tiveram a riqueza do debate de hoje, das informações que chegaram e as análises. Compartilhe e participe cada vez mais para conscientizar toda a população da gravidade e como nós podemos resolver isso tudo. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado a todos aqui.